Bom, saiu uma notícia não, na verdade uma carta da Blue Origin, certo? A Blue Origin fez uma carta aberta em nome do seu fundador ali, o que é o Jeff Bezos, que basicamente quer mudar o esquema do Human Landing System. Tá? Lembrando que o Human Landing System é aquela concorrência da NASA que visa escolher uma empresa, ou no caso ou uma ou duas empresas, para fazer o pouso na Lua durante as missões Artemis. Tá, então o que aconteceu? Vamos lá, eu fiz uma thread no Twitter, para quem me acompanha no Twitter, eu fiz uma thread muito bem explicada, lá, ponto a ponto, dando os porquês das coisas, então você pode me acompanhar por lá também, para você ter algumas outras informações, tá? Então qual que é a ideia? A carta foi direcionada a quem? Ao administrador da NASA, o Bill Nelson aqui, né? O senador Bill Nelson, né? Então, ele mandou uma carta que em vários pontos eu concordo, em outros eu discordo frontalmente da Blue Origin. Tá? Então tem a carta lá no site deles, vocês podem depois ler com calma, mas os principais pontos são, tem aqui, eu fiz já o resumo no Twitter que ajuda muito, mas depois você pode ler. Bom, qual que é a ideia? A SpaceX participou de uma concorrência junto com a Dynetics e junto com a Blue Origin para participar do Human Landing System. No fim das contas, a Blue Origin não foi a vencedora, que foi a vencedora foi a SpaceX, com 2,9 bilhões de dólares de oferta. Tá? É um valor consideravelmente alto, mas dentro das possibilidades ali de orçamento da NASA. E o que os outros concorrentes apresentaram foi a mais barata. Tá? Com um pouco de contexto a respeito, a Blue Origin ofereceu 6 milhões de dólares, a Dynetics ofereceu 6 bilhões de dólares, a Dynetics ofereceu 8 bilhões de dólares e a SpaceX, de acordo com o que está na licitação, eu li essa licitação, então posso falar com propriedade, eu li ela inteirinha, ela ofereceu um outro valor e depois, como a SpaceX foi a melhor classificada de todas, ficando, no caso, a SpaceX em primeiro e depois a Blue Origin em segunda e a Dynetics em terceira, porque tinha uma série de problemas ali que as outras não tinham, tá? Então, a SpaceX, como foi a melhor qualificada, a NASA negociou com eles falando basicamente assim, ó, a gente não pode pagar isso que vocês querem, tá? Mas a gente tem tanto. E aí a SpaceX falou, beleza, eu aceito abaixar a minha oferta para atender ao seu orçamento. Isso aí é legal? Não. Nem no Brasil isso é ilegal, tá? Eu tenho conhecimento, eu trabalho com licitação e posso falar que quando você vence uma licitação, você pode, quem está fazendo a licitação, pego eu ou o órgão, pode pedir para você baixar o seu valor. E isso não tem absolutamente nada de ilegal, tá? Se você tem a melhor oferta, vamos supor que você tem a oferta 1, 2 e 3 e a oferta 1 é a mais barata, 2 é a média e a terceira é mais caro, o que acontece é que se aquilo não bater com o que o órgão precisa, então eles podem pedir para você baixar, e se você baixar, você leva e tá tudo certo. Então foi isso que a SpaceX fez. Isso aqui foi o contexto mais simples, tá? Aí o que aconteceu? Qual que é o rolo ali? O que a Blue Origin fez? Ela mandou essa carta falando várias coisas, tá? E muito dela falando sobre risco, tá? Eles querem falar que o objetivo deles eles acham que precisa ter mais concorrência para reduzir o risco. Tá? Reduzir o risco do quê? De dar algum problema de atraso, dar algum problema de não entregar alguma coisa que é para ser entregue e por aí vai, até problemas com falhas nas missões, tá bom? Então é basicamente isso o motivo que eles estão, um dos motivos. Aí começam as coisas interessantes aqui, que eles falam que eles têm um sistema que esse National Team aqui, que é formado pela Blue Origin, pela Lockheed Martin, a Northrop Grumman e a Drapex. São 4 empresas que montaram esse National Team aqui, vamos dizer assim, esse Dream Team ali do pessoal do espaço, tá? E aí eles montaram esse sistema que tem redução de risco e é muito eficiente do ponto de vista de design para fazer o pouso em 2024. Até aí você fala, beleza, isso aqui já tinha sido apresentado, tá? Aí começam algumas coisas muito bizarras aqui, ele falando que basicamente que o projeto deles é feito para fazer várias missões lunares, né, em seguidas e manter a segurança dos astronautas. E aí é interessante que eles falam assim que a ideia do projeto é baseado muito eles, assim, criamos um sistema de pouso lunar do século XXI inspirado no Apollo. Já está errado, né, para começar, né? Você se inspira no Apollo, projeto de 60 anos atrás, para falar que
é um projeto do século XXI. Não, não é. Desculpa, não é. E visivelmente também não é, tá bom? E falando em segurança, já a Apollo teve problemas de segurança na missão Apollo 13, como muita gente sabe. Então, uma série de coisas que de verdade não ficou muito claro qual que é o objetivo aqui, sem ser ficar falando, forçar um discurso falando várias vezes a mesma palavra para parecer que eles realmente estão muito ligados em segurança. Só para contextualizar, esse aqui é o sistema que a Blue Origin estava desenvolvendo ali junto com as outras empresas, tá certo? Então, um sistema com 3 módulos aqui, né? O módulo de pouso, e aqui tem um módulo de ascensão e tem um outro módulo agora que eu esqueci o nome, tá? Mas são em 3 módulos, certo? Então, é basicamente assim que eles pretendem chegar na Lua e pousar na Lua, certo? Aí, uma coisa interessante, que essa aqui é a parte que é a mais mentira de tudo, tá? Isso aqui é mentira, tá? É só para fazer nota na imprensa. Eles falaram que o lander deles utiliza hidrogênio líquido, tá? Hidrogênio líquido que é o H2, né? No caso, o LH2, certo? Então, eles falam que isso pode ser minerado na Lua, tá? E isso pode... ele fala que isso é uma característica que pode se provar essencial para manter as futuras operações na Lua e adiante, tá? Só que tem uma coisa, cara. O LH2, ele é um combustível enjoado de fazer, tá? Ele é enjoado de manter, porque ele fica quase a 0 Kelvin, ele fica a menos 271 graus, se eu não me engano, tá? E é um inferno manter isso aqui. E a Lua tem um contraste de temperatura muito grande, mesmo que for no polo sul lunar, não é uma coisa fácil de produzir, não é uma coisa fácil de guardar. Então isso aqui é mentira, tá? Isso aqui é mentira total, tá bom? Então isso aqui é só para fazer nota na imprensa, para parecer que eles são melhores do que eles são. E aí continua, né? Essa parte também é a parte bizarra, que eles vêm aqui e falam basicamente que o veículo deles pode ser lançado tanto no Falcon Heavy, tá? Quanto no SLS, e quanto no Vulcan e no New Glenn. Aí fica a coisa estranha, né? O Falcon Heavy eles nunca vão lançar no Falcon Heavy, porque isso é da concorrência. Eles nunca vão fazer isso. Então esquece, Falcon Heavy você pode esquecer. O SLS custa 1,5 bilhão de dólares, tá? E ninguém vai lançar um sistema desse de outros bilhões de dólares no SLS. Esquece. Isso aqui já foi... Inclusive a Europa Clipper já saiu do SLS justamente por custo. O Vulcan é o maior candidato aqui, tá? O New Glenn é o foguete da própria empresa. Aí vem a parte interessante, né? Que quem fornece os motores do Vulcan é a Blue Origin. E a Blue Origin até agora não entregou nenhum motor para a nossa querida ULA. Não entregou nenhum dos BE4 que eles se comprometeram, tá? Que é o motor que equipa o Vulcan, tá? Eles não fizeram nenhum desses motores ainda, não tem nenhum desses motores em bancada de teste nesse momento, ou seja, a quantidade de motores que o New Glenn, tanto o New Glenn quanto o Vulcan Centaur tem nesse momento é zero. Não existe motores para esses dois veículos, tá? Na prática, o único veículo que poderia lançar essa estrovenga nesse momento é o Falcon Heavy, e nem sei se vai dar tempo de lançar isso se fosse pelo Falcon Heavy. Então não é só o problema da grana, tá? Então, tudo bem que com grana as coisas se resolvem muito mais fácil, mas por enquanto isso aqui é vender sonho, tá? Aí, bom, basicamente aqui eu percorro as partes falando sobre os foguetes. E aqui eles continuam falando sobre risco, minimizar risco. Pode ver quantas vezes a palavra risco foi citada. Risco aqui, minimizar risco, flexibilidade. Eles querem fazer 3 missões comerciais antes de fazer o HLS e por aí vai, né? Só que é interessante que uma empresa que nunca lançou nada para o espaço, nunca lançou nada. A Blue Origin nunca lançou nada para o espaço. Não lançou motores, não lançou carga, não lançou foguete, não lançou porcaria nenhuma. E eles falam de minimizar risco. Então, como é que você pode pegar uma empresa que tem todos os riscos? Isso você pode comparar com outras empresas do mercado, como a Virgin Orbit, como a Astra, como a própria Rocket Lab, que a gente vai ver o lançamento aqui hoje, entre outras que tiveram problemas nos seus lançamentos iniciais, nos seus projetos iniciais, tá? Então, por que uma empresa que nunca lançou nada seria a sorteada de fazer um lançamento de primeira, assim, sem ter nenhum problema, tá? Isso aqui é uma coisa que eu não sei qual é a ideia do Jeff Bezos com isso, de verdade, tá? Então,
E aí, assim, outra coisa que eles começam a fazer, o que é uma coisa bem suja e é bem cara do Jeff Bezos mesmo, é começar a criticar o projeto da SpaceX, tá? Então eles falam que a viagem para a Lua vai demorar vai precisar de cerca de 10 reabastecimentos do Starship Super Heavy. Esse número é tirado da cabeça careca dele, porque só se ele tiver alguma inside information no mercado. Mas pelo que o Musk já falou, isso não é verdade, tá? Esse número não fecha com o que o Musk falou, então fica essa guerra de narrativa aqui. E ele diz que o sistema da SpaceX tem uma complexidade imensa e um grande risco associado com um número muito grande de eventos necessários para ocorrer essa missão dentro do esperado sem atrasos no cronograma. Aí volta aquela coisa, a empresa que não entrega motores, a empresa que adiou seu foguete várias vezes, no caso do New Glenn, está falando que a SpaceX vai atrasar o seu projeto porque existe uma complexidade muito grande. Cara, desculpa, isso aqui é palhaçada, cara. Isso aqui é palhaçada, tá? Isso aqui não faz o menor sentido, isso aqui é só para denigrar a imagem da SpaceX, não tem nenhuma função. Isso aqui não ajuda em nada, nem a Blue Origin, tá? Isso aqui nem para eles ajuda, tá bom? Então, até aqui a carta foi bem ruim, tá? Então, daqui tem uns pontos de melhora aqui, tá? Então eles começam a falar algumas coisas aqui de competição, que eles querem ter a competição para diminuir o risco da NASA e para não perder prazo e para não ter mudanças de design e também aumento de custos não esperados, tá? Basicamente isso que eles vão falar nesse ponto aqui. Aí eles começam só que uma coisa interessante é que as empresas que estão com a Blue Origin nessa empreitada é a Lockheed Martin, tá? A Lockheed Martin, que é famosa pelo F-35, um projeto militar que está muito atrasado e está cheio de problemas gravíssimos e custa uma fortuna, já está muito, muito, muito caro, tá? O projeto do F-35 já estourou todos os orçamentos possíveis. E aí você pega o outro parceiro da Blue Origin, que é a Northrop Grumman, que é a fabricante desse monstrinho aqui, ó, do James Webb, tá? Sem contar do Antares e outras coisas, é uma grande empresa do ramo militar, do ramo espacial também, tá? Mas está com esse projeto aqui super atrasado e com custo no espaço, tá? O custo do James Webb já estourou até não poder mais. Sem contar que a Lockheed Martin faz parte da ULA, que também faz parte da Boeing, que aí tem a Boeing junto e por aí vai. E aí, se você for botar todo mundo na conta, você vai ver que tá todo mundo bem ferrado do ponto de vista de atraso, e atraso considerável, tá? Não é atraso pequeno, não. Certo? Aí, como se não se bastasse, eu sei que estou me estendendo aqui, mas é um assunto muito complicado, merecia uma live só para isso, tá? Eles vão falar que eles querem fazer uma oferta com relação... na verdade, eles criticam aqui nesse ponto esse LETS aqui. O LETS ele é basicamente um acordo, uma nova licitação para novas contratações de empresas que vão fazer lançamentos para a Lua com frequência, lançamentos comerciais tripulados e não tripulados. Tá? É um programa bem legal, muito bem estruturado. Tá certo? Então, é uma coisa muito legal que vem numa esteira desse projeto Artemis e que eu acho que a NASA acertou bem. E nesse caso, a Blue Origin discorda e diz que foi um erro, basicamente, ali, selecionar uma empresa só. Tá? E por aí vai, né? Então, eles vão falar que a parte que a SpaceX teve a oportunidade de revisar o seu preço e eles falaram que isso foi um erro, isso foi incomum e não é tarde ainda para corrigir isso, tá? De verdade, eu discordo dessa parte do ponto de vista legal mesmo, tá bom? E aí, eles vão para um outro ponto aqui também de falar sobre a parte da grana, tá? Então, essa parte que é o que interessa aqui, que eu acho que é a parte boa, tá? Dessa história toda. Que eles resolvem abrir mão, tá? De 2 bilhões de dólares da oferta deles. A oferta da Blue Origin, lembrando, é de 6 bilhões, tá? De dólares, tá? Então, em vez deles receberem esses 6 bilhões, eles vão receber 4 bilhões. Como funcionaria isso? Nos 2 primeiros anos, tá? Os 2 primeiros anos de contrato, eles não receberiam nada, receberiam zero, tá? Então, nos 2 anos fiscais, eles não receberiam nada e isso seria um desconto permanente, tá? Então, eles estão abrindo mão desses pagamentos aqui para seguir com o projeto. Então, isso deixaria o projeto deles na casa dos 4 bilhões. Então, deixa eu ver aqui, um outro ponto aqui.
só pra gente finalizar essa parte, que é os outros pontos que eles falam sobre a oferta. Então, eles falaram que as próprias custas dele, eles vão fazer uma outra missão, tá? Vão fazer uma missão para fazer uma missão Pathfinder, que é tipo uma missão de teste, tá? Para a órbita terrestre baixa com um elemento de descida lunar, tá? E essa contribuição, essa missão vai custar cerca de $1 bilhão, tá certo? Qual que é a ideia deles aqui? É muito simples. É falar, olha, isso sem contar os $2 bilhões que eles já tinham dado de desconto, tá certo? Então, nesse caso, a oferta era 6, eles estão tirando 4, então a oferta era 6, eles estão tirando 2, ficam com 4, 6 menos 2 ficam com 4 bilhões aqui, menos esse 1 bilhão, 1 bilhão que eles querem fazer, tirar esse 1 bilhãozinho aqui, vai ficar 3 bilhões. Mas esse 1 bilhão aqui que eles estão falando, eles vão gastar, eles não vão dar isso aqui de desconto. Eles querem dizer basicamente que a SpaceX e a Blue Origin vão ficar em termos de paridade do ponto de vista de preço, tá? Só que isso aqui não é bem assim, tá? Então, no fim das contas, a oferta da Blue Origin continua 4 bilhões do ponto de vista do governo, enquanto da SpaceX é de 2,9 bilhões. Tá? Então, isso aqui é diferente, não é a mesma coisa. Tá? Esse aqui é o ponto que não estou falando que isso aqui é ruim, tá? Eu não estou fazendo juízo de valor nesse ponto. E o último ponto que eu achei interessante também aqui é que a Blue Origin falou que esse contrato é preço fixo, tá? E cobre qualquer problema de aumento de custos e blinda a NASA de um aumento de custo. Então, se der qualquer problema ali no projeto, azar da Blue Origin, eles que paguem, é problema deles, eles que se virem, tá certo? Então é basicamente isso. Eu acho que isso não vai dar em nada, tá? Isso aqui é muito... Por que não fez isso antes, né? Então, no fim das contas, a Blue Origin está jogando verde. Provavelmente eles vão perder o recurso, mas provavelmente vai ter um aumento vão conseguir algum acordo no Congresso para aumentar o orçamento da NASA minimamente para aceitar essa oferta aqui. Isso aqui é trabalho de lobby, tá? Isso aqui é trabalho de lobby pesado da Blue Origin para conseguir fazer isso. Eu vi muita gente na mídia explicando isso aqui completamente errado, tá? Isso aqui é complicado, é difícil, tá? Eu só expliquei isso. Tem um vídeo no Space Orbit que eu explico como funcionou essa licitação, tá? Tem uma atualização de Starship que eu dou vários detalhes a respeito disso aqui. Isso aqui é complicado, isso aqui é difícil pra caramba, tá? Tem um monte de detalhes a respeito desse projeto todo da Blue Origin contra a SpaceX, e eles vão acabar conseguindo por questão de lobby, tá certo? Então, esse aqui é o ponto que eu tinha para falar a respeito da Blue Origin. Ruim, algumas coisas, boas outras, e por mim não aceitava, por mim continuava tudo como estava, porque acho que a Blue Origin já teve a sua chance, por isso que a licitação não dá para ganhar no tapetão sempre, né?